já seria errado diante da proposta do São Paulo, do discurso, pelo menos, sim. De boa governança financeira, né? De uma política de boa governança financeira. Isso vai por água abaixo quando esses caras chegam e piora com a condição física dos dois. É. Pesado. O Sandro Janix, membro do canal, Brasileirão desfalecendo. Temos ligas fake, gramados plásticos, times estelionatários, jogadores catimbeiros, VAR intervencionista e juízes péssimos. Está difícil vender esse produto. Muito difícil. É outro aspecto, né? Querem vender o futebol lá para fora, além do fuso horário não ajudar em vários mercados importantes, né? Jogos são muito tarde para eles, muitos jogos. Por que alguém vai ver um jogo desse aí, cheio de faltas, juiz inventa pênalti? Bruno Martel, São Paulo foi prejudicado sim, assim como o Palmeiras foi outras vezes, Copa do Brasil 2022, num adolo sejamos coerentes e justos. O Bruno Dantas, minha mãe, Cida, vendo posse, achava o Mauro ranzinza, mas eu sou ranzinza. Mas sua eloquência e bom uso do idioma a foram conquistando e passou até achar um gato. Muito obrigado, dona Cida. Poderia lhe mandar um feliz aniversário no dia 6/10, especialmente o Mauro? Claro, dona Cida, um beijo, feliz aniversário, parabéns, sucesso, saúde. E obrigado pela generosidade do elogio, não mereço isso. Lucimeire Toyama, sempre nas lives do Arnaldo do Tirone. Rafael jamais deveria ser o capitão do São Paulo. Faltou um Lugano em campo que era capaz de perder seu réu primário, mas não perdia esse jogo. Mas também tem essa outra questão, né, que é discutida no São Paulo e no Flamengo também, né, o Bernardo? Uma questão também de, talvez, um pouco mais de energia, um pouco mais de huevos, né, para enfrentar certas situações, né? A capacidade de indignação, né? O cara precisa se indignar, às vezes, na vida, né? Com várias coisas, né? E no campo a gente não vê isso no time do Flamengo, não. A gente vê um conformismo muito grande com as coisas, né? Então, assim, mesmo entre eles, entre os jogadores, parece haver aquela indignação, né, cara? Com a expulsão do Wallace. Porra, o Bruno Henrique claramente deu um toque nele antes. O Bruno Henrique que não está jogando nada, né? O Felipe Luiz precisa rever algumas coisas, entre elas a questão do Bruno Henrique, que entra sempre incondicionalmente e tal, independentemente da fase, que é péssima, mas isso, a gente pode abordar essa questão, esse pormenor depois. Mas não existe o inconformismo, né? A cobrança no companheiro, no São Paulino, que perde um gol que não poderia ter perdido. O Flamengo teria poucas oportunidades naquele jogo, porque jogava com um a menos. Lá dentro, como é que foi? Alguém chegou no Danilo e falou: escuta, mesmo, você não pode fazer isso não, cara. Você não pode ser expulso com a experiência que você tem com 12 minutos de jogo. E com a arbitragem também. Chegar e falar: escuta, porra é essa? Não dá, entendeu? Então, acho que falta sangue nos olhos, às vezes mesmo, sabe? Porque isso pode ajudar a virar o jogo, literalmente, em determinados contextos. Né? Você tem atitude, você mostra que você está interessado para os companheiros, você contagia os companheiros, cria uma situação ali, a torcida vê aquilo, vai junto, joga junto de repente. Então, falta atitude. Falta atitude, sim. É um conformismo muito grande com as situações, Mauro, muito grande. Então, eu vejo essa questão como muito, muito determinante. Né? Isso ficou muito claro para mim. Repito, você estava lá, você viu isso de perto, no jogo contra os Estudiantes em La Plata. Né? Você tinha um time 1000 vezes melhor tecnicamente do que o outro, o Flamengo em relação ao adversário, mas do outro lado havia um time inconformado. Os caras jogando por aquilo. Por uma causa, ganhando toda a segunda bola. Toda a segunda bola era vencida pelos Estudiantes. Isso é inadmissível no Flamengo. E os caras olhando aquilo, e, pô, beleza, está tudo certo. Vai ser assim mesmo, ou seja, você não assume o protagonismo da situação. É lamentável. Essa postura é lamentável. Lamentável e quase resultou na desclassificação para um time muito pior, mas muito mais mobilizado na Libertadores da América. E o Racing, que é o adversário do Flamengo na Libertadores, terminou há pouco, jogando em casa, empatou com o Independente Rivadavia 0-0, 3 jogos sem marcar. Empatou com o Independente no Clássico, em casa, 0-0, perdeu em campo neutro em Rosário por 1-0 para o River na quinta-feira, foi eliminado da Copa Argentina, jogo único.
Gol do Salas, que saiu do Racing para o River, ele fez aquele gol no Palmeiras aqui em São Paulo, e agora empatou com o Independiente Rivadavia, que é um time de Mendoza, né? Mendoza, terra do vinho. Essa live é patrocinada pelo vinho argentino. O Rivadavia, ele está junto com o Racing, ali, um ponto atrás. O 11º, e o Racing está em 12º. O Racing tem hoje 12 pontos, ele está a 3 da zona de classificação, mas tem 3 times entre eles e o Argentino Júnior, que é o 8º, né? Os 8 passam para o mata-mata na outra fase. A fase é bem mais ou menos. Avançou a Libertadores. É ruim, na verdade. Mas o time não está bem, não. Não está bem, não. Vamos ver até o dia 22, quando vai enfrentar o Flamengo, como vai ser, né? O Caio Banduque falando aqui que o Palmeiras vai se tornando o time mais intragável do país, não só para rivais estaduais. Já era um péssimo perdedor, agora um péssimo vencedor. Renato Clemente Pires, também com a gente aqui, Clube de Membros agora. O Temen Channel falando aqui que o Verde de São Paulo foi o juiz que quase o infartou. O Antônio Ramalho fazendo trocadilho aqui. O Abate bateu São Paulo, quem será o próximo? O Marcos Renan. Sou torcedor do Fortaleza, até hoje sou engasgado com o Ramon Abate naquela arbitragem. Fortaleza e Palmeiras do ano passado, foi aí que ele foi para a reciclagem, foi há um ano, quase um ano. Mas ontem foi muito pior. Pênalti absurdo, né, cara? Pênalti absurdo. Detalhe, foi afastado também em 24. Perfeito, Marcos, a gente falou sobre isso há pouco. Ele foi afastado, o anúncio foi 27 de outubro, vai fazer um ano já. Carelunga, erro de direito, não é uma interpretação errada da regra, o árbitro inventou uma regra, não é pênalti porque a bola já tinha passado. Essa é a grande diferença desse lance para todos os outros. O Tirone Ventríloco. Mauro, fiquei com inveja, também minha foto no e-mail, mandou as duas. É o mesmo cara que faz, é um artista. Josac Santos, porque o Flamengo é o clube mais odiado do Brasil? Pergunta para quem odeia o Flamengo. O Luiz Renato Osilieiro, Flamengo até escolheu uma roupa da história. Essa é a narrativa do Chora Chora Mineiro. Duvido que o Luiz Renato conheça de fato a história, né? Deve ouvir essa bobagem aí, passando de pai para filho, e os bobos repetem isso como ventrílocos. Alisson Rodrigues, o Mauro fala isso do Meta. Não, quem fala do Meta é o Arnaldo, essa frase é dele. Eu só, repito, dou o crédito. Vai torcer para quem? Flamengo ou Racing? Você aguarde. O que eu vou torcer não importa, cara. Se fosse importante para quem eu vou torcer, o meu time venceria sempre, né? Lucimento Toyama. O gol do árbitro José Assis de Aragão a favor do Palmeiras, sempre ele contra o Santos, foi bizarro. É verdade. 84. Ele virou Aragolaço, né? O apelido foi Aragolaço. Rodrigo Nascimento, amigos na Champions 93, o escândalo que gerou a anulação do título do Olympique de Marseille. Mas não foi um jogo, foi um escândalo do Bernard Tapie, né? Isso, exato. E o título foi mantido da Champions League. Se não me engano, foi a primeira Champions League com esse nome. E aí ele foi retirado da disputa do Mundial, né? Mas o título está mantido da Champions League. Foi, inclusive, o Milan que foi para a final contra o São Paulo, 93. Era o vice-campeão, né? Exato. Sim. O Vinícius Bolsa, membro do canal, com tantos pênaltis esquisitos para o Palmeiras, nesse brasileiro, nada me convence que o Flamengo, mesmo com a queda, não é o melhor time brasileiro. Pelo que entendi, ele acha que é melhor. Felipe Bresciani, também membro do canal, havendo reação do BAP, Flamengo, a Leila vai puxar a carta de misoginia. Escrevam. Não só a Leila. Nossa. Douglas Reis Brito. Casares é um paga-lanche, agora quer bancar o revoltado, engana ninguém, defende interesses próprios como um bom alpinista social. São Paulo está largado e assim continuará até a destruição e venda. E assim, venda... né? Aqui na comunidade, o desfecho do jogo de ontem, do pronunciamento do Casares, da exigência do VAR, representam, de novo, tudo que aconteceu ontem, ainda mais no Morumbi, mais um ponto contra o Casares na visão do São Paulino.